Meia-noite e 16 minutos e meio. O tema de hoje tem a ver com a nossa realidade, autoestima. O que gera a baixa autoestima e o que gera a autoestima em demasia é o tema de hoje. Às vezes as pessoas não sabem por que se sentem acanhadas, não vão adiante na profissão, não conseguem um namorado ou uma namorada e está ligado à autoestima. E elas não sabem direito como lidar com isso. Por isso, estamos no estúdio com a doutora em psiquiatria, Elizabeth Meyer, especialista no tema. Bem-vinda, boa madrugada. Boa madrugada a todos os ouvintes e aos colegas da mesa, e espero que a gente tenha um tema bem polêmico. Muito bem, e o Kleber Martins, psicanalista, membro da Associação Brasileira de Filosofia e Psicanálise e da Associação Brasileira de Recursos Humanos, a ABRH. Bem-vindo, boa madrugada. Boa madrugada, Fernando, boa madrugada, Beth, boa madrugada a todos os amigos da Gaúcha. Bom, quando a gente fala em autoestima, não está relacionado somente à beleza. É bom a gente já largar dizendo isso, né? A autoestima, digamos que é um guarda-chuva para várias outras, digamos, posturas. A autoimagem é uma delas. Eu queria que vocês falassem, a pergunta vale para os dois, um complemente o outro, por favor, sobre o que significa autoestima e quando é que se desenvolve a autoestima. É na infância, né? E os pais têm um papel fundamental nisso. Exatamente. Bom, eu posso começar, se a Beth me permite, com certeza, dando um apanhado mais teórico a respeito da própria autoestima, que é a avaliação subjetiva que a pessoa faz de si mesma, sendo ela positiva ou negativa em algum grau, de certa forma positiva ou negativa. A autoestima envolve também alguns autossignificantes, por exemplo, como eu sou competente, eu não sou competente, eu sou benquisto, eu sou malquisto, ou algumas emoções associadas, tipo o triunfo, o desespero, o orgulho, a vergonha e assim por diante. Então, também algumas expressões encontram eco no comportamento, ou seja, assertividade, temeridade, enfim, são coisas que dentro do próprio traço da autoestima, as pessoas de alguma forma têm traços de autoestima na sua personalidade básica ou estados de autoestima, ou seja, ela fica lá em alguns momentos de sua vida, visita lá a autoestima e isso não faz parte da própria personalidade dela, né? Então isso basicamente em função ou não da sua própria autoestima na personalidade. Por exemplo, olha, eu sou muito bom, eu estou orgulhoso em escrever um livro, por exemplo. Sim. Essa é uma autoestima direcionada a uma tarefa específica. Agora, a autoestima geral ou genérica, estou orgulhoso por escrever alguma coisa ou algo que vai ajudar inúmeras pessoas, né? Então ela já está intrínseca na própria personalidade da pessoa, do ser humano, né? Muito bem, meia-noite e 18 minutos, você deixa o seu recado, a sua questão aqui pelo facebook.com/Brasil na Madrugada, @RDGaúcha e @Fernando Zanuso. Daqui a pouco eu passo o número do Torpedo, mas você já pode interagir com a gente. O Torpedo é o 99719262, 99719262. Bom, doutora Elizabeth, a autoestima está muito ligada ao desenvolvimento na infância, né? Quer dizer, uma criança amada é uma criança com autoestima equilibrada, digamos assim? É o que se espera, né? Então, assim, a autoestima realmente ela vai começar a se formar quando a gente é criança. E principalmente, assim, é o olhar da nossa mãe, não é? Do nosso pai, daquelas pessoas que estão ao nosso redor e que são importantes, que vai fazendo com que a gente se sinta uma pessoa também importante, não é? Então, a autoestima está ligada mais do que como os outros me enxergam, como eu me enxergo. Então, se eu vivo num lar onde a minha mãe passa me dizendo, pai, vai para lá, que criança chata, né? Que menina boba, e meu pai me diz, já vi essa criança ranhenta, assim, é só esse tipo, né, de adjetivo que eu vou recebendo quando eu sou criança, fica meio difícil eu achar que eu tenho valor. A autoestima está ligada com o valor que eu dou para mim, não é? Com o quanto eu acredito que eu posso lidar com as situações da vida. A autoestima também está ligada com a sensação de bem-estar. Então, tem momentos em que a nossa autoestima está tranquila, está bem, a gente está podendo lidar com as coisas da vida, tanto na infância quanto já adulto. Tem momentos que a gente vai se dar conta que nós temos pontos que não são muito fortes e então aqui a nossa autoestima vai ficar um pouco mais baixa. E, por outro lado, tem situações onde a nossa autoestima é esperada que fique alta, né? Quando a gente consegue, por exemplo, quer
tanto um emprego e consegue ele, então a nossa autoestima vai para cima. O maior problema é quando um dos dois polos está muito acentuado. Quando eu acho que eu não valho nada, que acima de tudo eu não tenho competência e ainda sou feia, ou ao contrário, quando eu me acho super poderosa, a cara e eu não tenho nada que me derrube, né? Mas aí, em excesso, as duas extremidades são problemas, né? São. A baixa autoestima faz com que a pessoa se sinta feia, incapaz, e a autoestima, de maneira demasiada, faz com que a pessoa se torne egoísta, egocêntrica, talvez, e aí acaba meio que atropelando as outras, né? Então, quer dizer, como é que se busca o equilíbrio? As pessoas, em geral, pela experiência de vocês, elas se dão conta de que estão enfrentando esse problema? Sabe que uma coisa interessante em consultório e conversando com outras pessoas fora do ambiente terapêutico, a gente consegue perceber que algumas pessoas não têm a noção que existe níveis e qualidades na própria estima da gente. A gente acha que a autoestima é algo que comportamental naquele presente momento e dali ele transforma aquilo objeto da sua vida. E não. Existem níveis de autoestima e a qualidade desse nível é muito importante. Por exemplo, apesar de tudo isso estar correlacionado, eles são sinônimos. O nível elevado da autoestima, porém frágil, a gente chama de narcisismo. E aí entra aquela autoestima que não é tão produtiva assim, porque ela é muito frágil. E já a baixa, porém segura, a gente chama de humildade. E aproveitando o gancho, tinha eu acho que no próprio site, na chamada do Facebook, tinha uma pesquisa que dizia que 4% das pessoas entrevistadas, elas não estavam felizes, né, se eu não me engano, com a própria... Apenas 4% das mulheres das mulheres, bonitas. então, consideram-se bonitas. O que a gente consegue perceber disso? A gente consegue perceber, a princípio, os 4%. Das mulheres que foram entrevistadas não se consideram bonitas. E os outros 96%, será que não tem a autoestima voltada para a humildade? Que a gente está claro, a gente pensa sempre naqueles 4% que é objeto da pesquisa. Mas dentro dessa pesquisa pode ser feita uma pergunta. Bom, tu te achas bonita? E ela responde não. Até onde a gente sabe que aquele não é um não verdadeiro ou aquele não é um não humilde? Porque a humildade também é um traço de autoestima. Sim. Né? É um dos traços de autoestima. Em contrapartida, o narcisista. Aquele não, eu me acho muito bonito, ou me acho muito bonita. Né? Então, a gente pensa basicamente na autoestima como se ela fosse uma realidade verdadeira. Né? E isso é um pouco subjetivo, porque a realidade é uma coisa, a verdade é outra. Sim. Bom, como isso funciona? A realidade é o nível que todos nós vivenciamos. E a verdade é a minha verdade, a verdade do Fernando, a verdade da Beth, a verdade de todos os ouvintes. Né? Então, existe uma dicotomia, muitas vezes, entre isso. E, às vezes, a gente olha somente para aqueles 4%, pegando o gancho da pesquisa, e esquece dos 96%, porque não tem como medir qual desses 96%, ou qual dessas lindas mulheres dos 96%, foram suficientemente humildes para dizer que não se acha bonita. 00:24. Por exemplo, nessa linha tem um recado deixado aqui pela Denise. Eu tenho baixa autoestima. Para mim nada fica bom, me acho feia, não compro roupa, pois penso que nada combina comigo. Está aqui um exemplo clássico, né, de baixa autoestima. De baixa autoestima, mas aqui no caso, né, a pessoa que está nos deixando a mensagem, ela está focando só na aparência, não é? E ela está esquecendo, bom, talvez realmente ela não seja tão bonita assim, mas será que é só isso que conta? Será que ela não tem outros pontos nela que ela poderia dar mais valor e ali então ela aumentar a autoestima? Eu tenho às vezes conhecidos meus ou até pacientes que dizem assim, mas tu me enxerga diferente do que eu me vejo. E às vezes eu digo, que bom, né? Que bom que eu te enxergo com os meus olhos e não com os teus. Porque os teus olhos só conseguem enxergar o que tu não alcança, o que tu não consegue, ou a beleza que talvez tu nunca nem consiga ter. Os meus olhos procuram enxergar o todo. A pessoa com todas as potencialidades que ela tem, que às vezes ela esquece de investir. Então, assim, a gente tem que pensar, não é possível uma pessoa ter tudo ótimo.
ter Sim. tudo positivo, não é? Que seria, então, aquela pessoa que tem uma elevadíssima autoestima. E isso, como a gente falou antes, isso não é positivo. Eu acho que o importante na vida é a gente conseguir achar a magia de aceitar que a gente tem coisas na gente que a gente admira muito e se orgulha. E tem outras coisas da gente que, infelizmente, a gente tem que aprender a conviver. E sabe, assim, e poder se dar paz de seguir em frente. Uma coisa que eu acho cruel, por exemplo, é um concurso de beleza. Uhum. É algo que foi estipulado há muito tempo, ou criado há muito tempo, que faz com que as mulheres que não são tão bonitas, ou as pessoas, de uma maneira geral, olhem para aquela pessoa, se vislumbre, e aí vem a comparação. Uhum. Que é isso que tu está falando, né? É disso que eu estou falando. Tipo, pois é, eu não sou tão bonita como ela, mas a gente não pode se comparar. Uhum. Mas ele ganha mais que eu. Não, mas ele tem aquela característica. Não dá para se comparar. A grama do vizinho sempre é mais verde. Exatamente. Né? E ficar se balizando pelo outro. Tem que avaliar, quer dizer, a pessoa. Bom, não sou tão bonito, mas sou simpático. Exatamente. Né? Não tenho tanta grana, mas tenho um emprego que me faz feliz. Perfeito. Quer dizer, eu acho que é importante as pessoas fazerem esse discernimento. Por exemplo, teve uma pesquisa há um tempo atrás que falava do Facebook. O que gerava mais inveja no Facebook. E era assim, em primeiro lugar, postagens das pessoas viajando, postagens de pessoas em momentos felizes, né? Ou conhecendo um artista, ou num lugar legal, e a pessoa que está do outro lado ali, ela olha e, porra, mas a minha vida não é assim, pô, que legal que ele faz assim, aí dá uma dorzinha no cotovelo de inveja. Quando na realidade está errado, é um equívoco, né? Cada um tem a sua realidade, cada um tem a sua postura, seu jeito de ver a coisa e características importantes que aí vocês estão dizendo, é importante trabalhar as competências. Exatamente. Então tem uma parte, não é, que é comportamental, né? Assim, o meu comportamento e o que eu faço para me ajudar ou ao contrário, o que eu faço para me derrubar. E tem uma outra parte que são os sentimentos, né? Então assim, como que eu lido com às vezes a sensação desagradável de não gostar em mim coisas que eu enxergo. Sabe assim, é um todo que tem que ser visto. É importante a gente não ficar só focado nas minhas derrotas, nas coisas que eu não alcanço. Tudo bem, todo mundo tem derrotas. E a mesma coisa assim, as pessoas, algumas, né, gostariam que todo mundo gostasse dela. É possível alguém ser gostado por todo mundo? Entende? Então, assim, para mim a autoestima tá boa, eu tenho que me sentir amada por todos, ela não vai alcançar nunca. Sim. É algo importante. E a outra coisa que eu estava lendo também, uma pesquisa, né, de o quanto para uma pessoa analfabeta ser alfabetizada, então um adulto que aprende a escrever, o bem que faz para a autoestima dessa pessoa. Não é? Às vezes as pessoas ficam pensando em autoestima, em sensações e prazeres e belezas, e às vezes o fato de eu aprender a assinar meu nome e ser capaz de ler uma frase, isso por si só me deixa com uma baita de uma autoestima. São coisas que para alguns são pequenas e para outros são enormes. Muito bem, 00:28. Tem um livro que é bem interessante, não sei se vocês conhecem, eu ganhei de presente, que é Apaixonar-se por Si Mesmo, o valor imprescindível da autoestima, que é do psicólogo italiano Walter Rizzo, e ele aborda essas questões da baixa autoestima, por que isso acontece, e ele bate principalmente nessa questão das comparações. Não dá para se comparar com o outro, tu pode sim fazer uma análise, a minha conduta está correta, não está, mas não dá para se basear pelo outro, e aí eu acho que é o grande erro das pessoas. Sabe que uma coisa, aproveitando o ensejo para a gente não deixar isso passar em branco do Facebook, que dentro do espectro da própria autoestima, que é muito vasto, a gente acha que isso é uma linha só e não, existem várias, está a autoconfiança e a autoaceitação. No Facebook tem algo interessante que algumas pessoas modificam as fotos ou colocam sempre as fotos que estão, ao seu ver, melhores, né? Só que apesar de ser a rede social uma coisa maravilhosa, ela tem inúmeras benesses. Agora, infelizmente, colega da mesa, o próprio Fernando e os ouvintes, é importante a gente perceber que a vida não tem Photoshop. Sim. A realidade não tem Photoshop. Então, a autoaceitação que ela tem quando entra no Facebook, vê que muitas pessoas curtiram, gostaram, comentaram e orienta a sua vida por algo virtual. E é interessante a gente perceber que virtual vem de virtus, vem de virtuoso, vem de vigoroso. Deveria ser algo mais concreto. E não é. Por quê? Porque a gente, de alguma forma,
acaba manipulando esta imagem para poder se conseguir mais autoaceitação. Então, esse aspecto é interessante porque pegamos primeiro a autoconfiança. A autoconfiança refere-se quase sempre à competência pessoal e é definida por esse escritor Rose Jacob, em 2006, como convicção que a pessoa tem de ser capaz de fazer ou realizar alguma coisa. Autoaceitação, por outro lado, é um termo ligado ao conceito de aceitação incondicional. Indica uma aceitação profunda de si mesmo, de suas próprias fraquezas e erros. E aí entra aquilo que tu estava comentando há pouco. Então, muitas vezes a gente tem essa imagem, nós mesmos, de que no Facebook ou em qualquer outra rede social, no próprio Twitter também, apesar de não ter tantas imagens como no Facebook, mas o Twitter tem a palavra. Às vezes a pessoa nem expressa aquilo que ela sente, mas de alguma forma ela precisa passar uma imagem, ela precisa ter a quantidade de retweets ou tweets, ou seja lá como chama aquilo, porque eu não sou, honestamente, eu não tenho muita habilidade com o Twitter. Correto. Então, ele acaba medindo o seu grau de aceitação por algo verdadeiro apenas, mas não real. E aí começa a acontecer alguns problemas, porque a vida está aí. O chefe vai estar aí, vai cobrar ele de uma maneira muito real. E ele não tem Photoshop para mudar aquele trabalho mal feito de pintura que ele fez, por exemplo, né? Então, essa dicotomia entre vida projetada e principalmente a gente não parou para perceber, a gente que eu digo no contexto todo e eu me incluo nele, que a estima vem de quê? A estima é uma projeção. Bom, uma estimativa de gastos é uma projeção de gastos. Então, autoestima é uma autoprojeção que a gente faz da gente mesmo. Né? Então, essa projeção estando de alguma forma deformada, porque de acordo com o próprio Narciso mesmo, bom, o Narciso, para quem não conhece, para quem não está habituado, ele foi na Grécia lá, se apaixonou pela própria imagem refletida num espelho de água. Só que quem nos diz que esse espelho de água era completamente plano, que não tinha aquele ventinho gostoso de final de tarde? E se ele viu aquilo de uma forma deformada, ele vai se deformar. Então, essas visões são elas não são tão cartesianas como a gente imagina que são. 12h33, aqui em Porto Alegre, 19 graus 6 décimos, em Caxias do Sul 18, em Santa Maria 18 graus 9 décimos, e o da Pinto, nosso companheiro lá da RCC-FM, Santana do Livramento, informa que nesse momento, em Livramento, 16 graus 5 décimos. Nós vamos fazer um primeiro intervalo, daqui a pouco a gente volta conversando com o Kleber Martins, psicanalista, e com a doutora em psiquiatria Elizabeth Meyer sobre o tema autoestima. Você tem alguma questão? facebook.com/Brasil na Madrugada, nosso torpedo 99719262 ou então pelo Twitter, @RDGaúcha e @Fernando Zanuso. Estamos de volta com o Brasil na Madrugada pela Rádio Gaúcha e Rede Gaúcha Sat, 12h39, tempo seco em Porto Alegre, 19 graus 6 décimos, em Caxias 18 graus 9 décimos em Santa Maria. Estamos no estúdio com Kleber Martins, psicanalista, membro da Associação Brasileira de Filosofia e Psicanálise e também da Associação Brasileira de Recursos Humanos, ABRH, e com a doutora em psiquiatria Elizabeth Meyer. Estamos falando sobre autoestima. Já falamos aqui na primeira parte que a autoestima se forma já na infância. A criança precisa de muito amor, precisa de muito afeto para não se sentir de alguma maneira estigmatizada, né? Crescer com confiança. Falamos também do que está, digamos, debaixo do guarda-chuva da autoestima, que é a autoconfiança, né? A autoimagem. Então a gente vai avançar nesse tema. Nós queremos a sua participação. facebook.com/Brasil na Madrugada, @RDGaúcha, @Fernando Zanuso e o torpedo 99719262, como fez aqui a Val. Beth, hoje em dia ouvimos falar muito sobre autoeficácia. Há alguma relação com a autoestima? Com certeza. Então, autoeficácia é um termo definido lá no passado pelo Bandura, que é um grande estudioso da área de álcool e drogas. Autoeficácia é uma sensação de que eu posso ou não posso lidar com alguma situação. Então, eu posso ter uma
grande autoeficácia para poder dar uma aula e uma baixíssima autoeficácia para cantar. A autoeficácia é para cada situação. Uma pessoa que tem a autoeficácia no geral baixa para tudo, com certeza também vai ter uma baixa autoestima. Entende? Então, as duas estão muito associadas. A baixa autoestima com a baixa autoeficácia. Bom, qual a relação, Kleber Martins, da autoestima com o pessimismo e a depressão? Sabe, Zanuso, que a autoestima, como a gente sabe, é voltada a essa autoimagem, né? E um dado interessante, a gente trata a depressão como estados de tristeza. E muitas vezes as pessoas, bom, fulano, o que houve contigo? Bom, olha, perdi o trabalho, ou estou com problemas familiares, seja lá como for, estou me sentindo deprimido, ou estou em depressão. E muitas vezes ele é afastado até do trabalho por causa disso. É importante a gente perceber que existe uma enorme diferença entre depressão e tristeza. Depressão, só para a gente começar a compreender isso, depressão é uma tristeza profunda na qual a gente não tem um motivo aparente. A tristeza não. Bom, Kleber, eu perdi o emprego. Estou deprimido ou estou triste? Estou triste, muito triste. O luto também é assim. Perdi um ente querido, entrei em estado depressivo ou estou em estado de tristeza? Nos primeiros momentos, são em estado de tristeza profunda. Por quê? Porque tem uma causa muito forte, que é a perda de um ente querido, né? Então, esses estados, essas variantes entre tristeza e depressão, porque a depressão em função do que a gente estava comentando, Elizabeth, antes do programa começar, o mal-estar civilizatório, ou seja, quanto mais civilizados nós ficamos, mais tendemos a adoecer de certas formas. Justamente por isso. O que tu tem? Eu estou deprimido. Não, tu não está deprimido, tu está triste, muito triste, uma tristeza sincera, honesta, profunda, mas é uma tristeza porque tu sabe o motivo. Agora, quando não se sabe o motivo, aí sim. E aí a depressão acontece de uma forma mais eficaz e, é claro, é necessário buscar um tratamento efetivo, né? 00:45 vai marcar o sinal. Você participa com a gente aqui, 99719262, facebook.com/Brasil na Madrugada, @RDGaúcha e @Fernando Zanuso. O Duda, complexo de vira-lata dos brasileiros, retratado por Nelson Rodrigues, é baixa autoestima de todos nós brasileiros que valorizamos tudo que vem de fora como o melhor do que é nosso? Com certeza, não é? Então, assim, eu concordo muito com o nosso ouvinte, né, da boa madrugada para ele, e dizer assim, a gente, a princípio, como se compara pessoa por pessoa, nós também temos uma tendência de comparar nós brasileiros com outras populações, com outras culturas, e isso é um tiro no pé muitas vezes. Novamente, no Brasil nós temos determinados problemas que outros países não têm, e isso nos deixa com uma baixa autoestima. No entanto, só os brasileiros têm certas potencialidades que nenhum outro país vai ter. Só que a gente esquece de pensar nisso. Então, quando a gente abre o jornal e pensa é mais carga tributária e é mais desemprego e é mais violência, a gente fica mesmo bem chateado com isso. No entanto, a minha autoestima não pode baixar por causa disso. Eu penso, se eu sei votar, se eu sei escolher, não é as pessoas que vão me representar, eu tenho mais é que estar com uma baita de uma autoestima, né? Pois é, essa é a questão de comparação, um relato pessoal. Muitas vezes eu pensei assim, poxa, mas tu vê, eu queria ganhar muito mais e tal, porque eu não ganho, assim, milhares de reais, mas aí eu penso, bom, a minha função, além de me deixar feliz, né, realizado, que é vir toda noite fazer um programa, trazer convidados, aprender, compartilhar conhecimento, não tem nada a ver com o fato de ganhar dinheiro. Se eu quisesse ganhar só dinheiro, então eu ia trabalhar no mercado financeiro, ia abrir um negócio. Então, essa comparação me afligiu durante muito tempo. Fiquei aflito com isso. Poxa, mas tu vê e tal. Só que aí eu pensei, não, assim, essa é a minha carreira, essa é a minha profissão. E isso trouxe alívio. Uhum. Então, acho que as pessoas que estão agoniadas, porque o cara ganha mais, não sei o quê, acho que tem que fazer por onde, né? Tem que buscar. Eu tentei sair da função de repórter para ir como apresentador, consegui e tal. Mas eu fiquei mais tranquilo a partir do momento que eu deixei de estabelecer comparação. Tu te autoaceitou melhor. Exatamente. A minha função é essa. Eu fico muito feliz, assim, vivo bem, ganho o suficiente. Quer dizer, a vida é boa, então não dá para ficar olhar, porque a carne do vizinho é mais vermelha, o gramado do vizinho é mais verde. Então as pessoas, acho que
estou insistindo nessa tecla porque é muito importante. Nós falamos da comparação agora com outros. Poxa, vai se comparar com a Europa, que tem quantas centenas de anos a mais que a gente. Exatamente. E por outro lado, pensar que toda essa nossa juventude, né, como país, faz com que a gente tenha muito mais capacidade de driblar, não é, as adversidades da vida do que um país mais antigo. De toda forma, é aquilo que a gente falou no início do programa. Mais importante do que a forma como as pessoas me enxergam é como eu me enxergo. E se eu tenho uma tendência a sempre olhar o meu lado negativo, a sempre olhar as coisas que eu não alcanço, não dá para ser feliz assim. A gente tem que desejar, achar paz interior. Nem ficar todo o tempo alegre, feliz, pulando, né, como se a vida não fosse um problema, e nem só potencializar todas as coisas que estão ruins na nossa vida. E isso é, de novo eu falo a fala anterior, assim, a gente tem que achar a magia da vida, que é achar o equilíbrio entre as minhas potencialidades e as minhas coisas não tão legais. Aquilo que eu aprecio em mim e aquilo que eu não gosto tanto. E não simplesmente não querer não gostar de mim. Achar esse meio termo. Kleber, nesse meio termo é muito importante essa questão também do não se aceitar, de verificar que, bom, eu não sou tão bom em falar em público, né? Por exemplo, uma pessoa mandou um torpedo aqui, o João de Cachoeirinha. Para buscar interesses dos outros, sou nota 1000. Para reivindicar algo, para mim, sou nota 0. Tem a ver com a autoestima? Sim. Sabe, aproveitando, já respondendo a pergunta do João, e obrigado, João, como boa madrugada, João. Aproveitando para alinhavar as três coisas. A profissão, o Brasil e o João. Como tantos e tantos João, inclusive eu, inclusive meu pai, meu nome também é João, é interessante a gente perceber que uma das profissões na qual, independente de qualquer valoração financeira, tem uma baixa autoestima, é a profissão de professor. Por quê? O professor, ele é o representante da educação, que é a base de qualquer país, quer seja ele vira-lata, quer seja ele pastor alemão, da Alemanha ou qualquer outra raça que a gente poderia associar. Então, mesmo que um professor ganhe 50 mil reais por mês, a autoestima dele não é suficientemente alta. Por quê? Porque já tem, culturalmente falando, ele já tem uma carga emocional vinda dos seus próprios pais, muitas vezes vindos dos seus avós, que unem a profissão de professor com o desenvolvimento do país. Porque sem educação, todos nós, claro que isso é blasé, mas todos nós sabemos que um país sem educação, os países mais desenvolvidos, ou os países de raça, vamos dizer assim, se somos mesmos vira-latas, e não estou dizendo que somos, tem as suas bases na sua educação. Então, um dos maiores elogios que alguém pode me fazer é me chamar de professor. Por quê? Porque essa profissão, ela é tão... a autoestima é tão baixa da profissão em si, que muitas vezes isso se perde. E isso independe, voltando até tentando complementar aquilo que tu comentaste da tua própria profissão, independe de valores financeiros, independe de salários. Ele pode ganhar 50 mil, que ele não vai ter a valoração emocional que ele tanto merece. E acredito eu que mereça mesmo, né? Então, unindo os três pontos, o Brasil, uma das profissões, e tem outras tantas, eu não vou lembrar agora de cabeça, outras que não têm a autoestima tão grande, me chama muito a atenção essa dos professores. E da própria pergunta do João, é isso mesmo. A autoestima está relacionada com aquilo que a gente vê na gente mesmo, com as nossas, como disse a Elizabeth, com as nossas fraquezas, com os nossos acertos. Está fugindo um pouquinho do tema aqui, a pergunta da Eva Gina de Canoas. Tá, Eva, a depressão pode ser hereditária? Eu fiz eu quero que a Elizabeth fale também, que é bem a área dela, psiquiatria, mas eu fiz o ano passado uma especialização em psiquiatria pela BP, e a gente passou um ano e 6 meses mais ou menos, conversando sobre o que tinha de mais moderno a respeito da psiquiatria. E eu achei muito interessante, porque a gente viu todas as pesquisas, projeto Genoma, projeto com os gêmeos, e não chegamos a lugar nenhum a respeito da genética. Então, de acordo com a ABP e de acordo com essa titulação, em genética, não. A ABP é a Associação Brasileira de Psiquiatria. Exatamente, desculpa.
Existem vários motivos para uma pessoa estar deprimida. E depois foi como o colega falou antes, existe depressão e tristeza. Né? E a palavra depressão, ela engloba, ela aceita desde estou de saco cheio até quero me matar. Então, assim, quando alguém apenas diz eu estou deprimido, não dá para comprar assim. O que é estar deprimido? Né? O quanto isso está afetando no dia a dia? É só tá mais difícil de sair da cama ou eu não saio da cama? De toda forma, as pessoas, assim me parece, uma grande parte gostaria de poder dizer, isso é genético, então eu não tenho culpa. Não é? Assim, na verdade não faz diferença se a depressão é genética ou não é genética. Na verdade faz, às vezes, diferença da forma como o caso vai ser tratado. Se vai entrar com medicação, se não vai, se é toda uma família, não é, que tem história de depressão e que faz uso de antidepressivo, então a melhor escolha, e isso vai fazer diferença. Mas no frigir dos ovos, no tratamento, que é quanto mais deprimido eu tô, mais eu tenho que me forçar a sair da cama, não é? Eu tenho que fazer, por exemplo, uma lista de 3 coisas por dia que antigamente me davam prazer e eu vou tentar fazer elas de novo, não é? Em vez de eu ficar procurando, assim, quem me fez ficar desse jeito, né? Foi a minha mãe, foi meu pai, foi meu avô. Isso não faz muita diferença na forma como a gente vai tratar a depressão. Meia-noite e 53 minutos. Nós falamos aqui da autoaceitação já, da autoconfiança e da competência social. Nós podemos falar um pouquinho também, né? O que significa competência social dentro desse tema autoestima? Competência social em que sentido, Fernando? De fazer contato, de espraiar, digamos assim, a rede de pessoas. Tem muita gente que se acha, ou de repente não tem muita grana, ou se acha feio, ou não se acha tão capaz, ou não se acha inteligente, que acaba criando o seu próprio mundo, só no seu mundo. Fica o tempo todo ali. Então, no Face eu tenho, né? Eu sei que tem um número máximo de amigos que a gente pode 5 ter. mil, Pois é, então tem pessoas que estouram isso, né? E na verdade, nesse mundo de fantasia do Face, que a gente falou antes, né? Ninguém posta coisas tristes, feias, né? Todo mundo no Face, todo mundo só viaja, todo mundo só é feliz e todo mundo só tem coisas lindas. Sabe que eu tenho uma frase, desculpa te cortar. Não, imagina. Eu tenho uma frase que falo para os meus pacientes e tem uma das pacientes que anotou: quem posta, aposta. Porque aquilo é uma aposta. Se vai se gostar, se não vai se gostar, se aquilo vai ser bem recebido pelas pessoas e não vai. Porque tem o deletar ali também. Ou tem o editar, agora tem certas ferramentas, como eu disse, eu não sou tão bom assim no Facebook para poder... Mas tem certas ferramentas que se pode fazer... E para mudar aquele pensamento de acordo com a animosidade das pessoas que estão recebendo. Né? Então, a gente entra num estado de autoestima elevado ou não. Bom, eu postei alguma coisa aqui que absolutamente ninguém curtiu, então quer dizer que não foi tão boa. Então, até onde é o que é realmente... Porque uma das coisas, sabe, que me chamou a atenção, Fernando e Elizabeth, vocês sabem o que está escrito, sem olhar, no Facebook antes da gente escrever? O que você está pensando? Pois é. Aí que está. A Elizabeth disse o que você está pensando. E normalmente as pessoas escrevem o que vocês estão fazendo. Normalmente elas escrevem o que estão fazendo e não o que estão pensando. Porque imagino eu que na ideia original lá do Mark Zuckerberg, ou Zuckerberg, eu não sei como se pronuncia exatamente, ele imaginou, bom, eu gostaria de saber o que as pessoas estão pensando. Ou no mínimo estão sentindo. E hoje isso está mais voltado para a ação do que para o sentimento. Por quê? Porque tem uma diferença enorme, eu diria quilométrica, entre sentir e saber. Exemplo, eu sei que se eu tomar 5 garrafas de vinho durante 10 anos da minha vida, todos os dias, eu vou ter uma cirrose hepática. Eu sei. Sim. Mas eu vou lá e faço, mesmo assim. Né? Por quê? Porque eu não sinto isso. Né? Então, tem uma enorme diferença entre sentir e saber. Muitas vezes as pessoas sabem e não sentem. Então, retornando para a autoestima, isso também acontece. Essas variantes de estima durante o dia, de projeção, e principalmente do eu projetado, porque estima, como eu havia comentado anteriormente, é uma projeção que as pessoas fazem delas mesmas, que muitas vezes outros não aceitam, e ela mesma às vezes não aceita, como a Elizabeth falou. Se isso não for aceito por ela mesma como verdadeiro, ela de alguma forma vai mudar isso durante o dia, né? Em se tratando de rede social.
E o que me preocupa, e não chega a ser estarrecedor, mas é a quantidade de tempo, e eu não me excluo dessa, porque eu também passo um tempo no Facebook, podem ficar tranquilos, ouvintes, porque nós somos seres que aderimos às tecnologias também. O tempo ocioso que as pessoas passam no Facebook procurando coisas que não são de seu interesse. Tanto quanto o tempo ocioso que as pessoas passam no Google procurando coisas, ou no site de busca, que não são de seu interesse. Ou clicam em links e não sei o quê. Então, essas coisas todas, é impossível a gente desassociar com a baixa estima e com a autoestima. Claro que é um estado de autoestima, como eu havia falado antes. Não é a autoestima intrínseca na personalidade básica daquela pessoa. Mas ela pode variar, né? Para bem ou para mal. Muito bem, 00:58. Daqui a pouco tem notícia na hora certa, a seguir a 1h, depois Giro no Placar, e na volta nós vamos seguir falando sobre autoestima. Então, para a gente arrematar, doutora Elizabeth Meyer, por favor, a pessoa, como é que ela pode verificar se está com a autoestima em dia e que exercício, digamos assim, ou que postura ela pode ter para melhorar a sua autoestima? Eu acho sempre muito importante a gente se fazer algumas perguntas. Uma, ligando com o que o colega estava dizendo antes, é assim, o fato de eu sentir algo quer dizer que algo funciona assim? Se eu sinto que as pessoas não gostam de mim, quer dizer que as pessoas não gostam? Se eu sinto que eu não tenho nenhum valor, que eu não tenho nada a oferecer para os outros, quer dizer que eu realmente não tenho? E questionar isso, sabe, assim, com dados de realidade. Talvez as pessoas simplesmente não têm oportunidade de chegar perto de mim porque eu faço uma cara tão fechada e tão amarrada, não é? Assim, a gente tem um papel, a gente tem uma ideia a nosso respeito e passa a vida inteira querendo provar que a gente está certo, quando na verdade a gente está se enxergando de uma forma distorcida. Então eu acho importante a gente sempre se questionar, não é? Qual é a utilidade de eu estar pensando isso a meu respeito, tanto para potencializar para cima quanto para baixo. E a segunda pergunta que eu acho bem importante é essa: se eu sinto algo, quer dizer que isso é assim realmente? Eu tenho dados que comprovam que é assim ou não? Muito bem, 00:59. Este é o Brasil na Madrugada. Estamos conversando com a doutora em psiquiatria Elizabeth Meyer e com o psicanalista Kleber Martins, integrante da Associação Brasileira de Filosofia e Psicanálise e da ABRH, a Associação Brasileira de Recursos Humanos. A partir de agora você conversa conosco. O nosso tema, autoestima. Estamos no estúdio com o psicanalista Kleber Martins e com a doutora em psiquiatria Elizabeth Meyer. Os nossos telefones, anote aí: 3217-6831, 3217-6831 ou 3223-0600. 3223-0600. Já está deitado, não quer ir até a sala, não quer discar? Mande uma mensagem para a gente, um torpedo, somente torpedo, mensagem de texto, para 9971-9262. 9971-9262. O código de área é 51, tanto para os telefones fixos, 3217-6831, 3223-0600. 1h10. Nós já falamos na primeira parte do programa que a autoestima é muito importante desde a infância, né? Pais e mães responsáveis devem dar amor, carinho e respeito às crianças. Não pode ofender as crianças, né? Tornar ela menor ou, enfim, ofendê-la de alguma maneira. É muito importante a gente evitar também as comparações e encontrar na gente as nossas potencialidades. A gente não pode ser tão bonito como a outra pessoa, né? No entanto, a gente pode ser mais competente, pode ser mais simpático, pode ser mais ágil em alguma coisa. Então é muito importante buscar essas competências e não se inferiorizar, né? Então é um resumo do que nós falamos nessa primeira parte. Agora nós queremos a sua participação. 3217-6831 ou 3223-0600. facebook.com/Brasil na Madrugada, @RDGaúcha e @Fernando Zanusso. Mandar uma saudação aqui para os ouvintes que estão nos acompanhando, o Dan Freitas e a Jaque Betati. Outros ouvintes que mandaram um recado aqui também, deixa eu mudar a página aqui no facebook.com/Brasil na Madrugada, a Juliana Rippel, o Paulo Roberto Staduni, a Ângela Lair Kempf, a Clementina Dieter, a Jerusa Petrovski, a Denise Almeida de Oliveira, a Lúcia da Luz Boneberger, que hoje está fazendo serão, ela dorme cedo, mas hoje está nos acompanhando, e a Fabiane Stoll. Então são ouvintes que se manifestaram e mandaram recados para a gente. 3217-6831,
3223-0600 são os nossos telefones. Estamos aguardando a sua ligação. Ou o Torpedo, 9971-9262. Está mandando uma mensagem aqui, o Silvio Santestevão. Aquele que sabe que não sabe de nada é o verdadeiro sábio. Ele cita Sócrates aqui para resumir o tema do programa de hoje. Vocês concordam? Eu concordo bastante com isso, porque é impossível saber de tudo, não é? E, de novo, falando em autoestima, é saber de tudo. Quando tu imagina que tu sabe todas as coisas, que tu tem resposta para todas as coisas, e alguém te pergunta, ou a vida te faz uma pergunta e tu não sabe responder, então ali a tua autoestima fica abalada, não é? Se eu realmente acho que eu posso tudo, ninguém pode tudo, ninguém pode saber tudo e ninguém tem as respostas para tudo. Aquele sentimento de onipotência, onipresença e onisciência. Isso não existe, infelizmente ou felizmente, isso não existe. É algo que é utópico demais. E interessante que uma vez eu vi uma reportagem, não vou citar a fonte, me perdoem quem fez a reportagem, mas uma das perguntas mais difíceis de serem respondidas, ou na verdade umas respostas mais difíceis de serem dadas, é eu não sei. Porque a gente coloca no lugar do eu não sei muitas e muitas e muitas e muitas coisas. Tudo que nos vem à cabeça. Agora, o eu não sei é muitíssimo difícil. Muitíssimo mesmo. Muito poucas pessoas se expõem ao ponto de dizer eu não sei. Pois é, acaba cometendo um equívoco de justamente Sim. não admitir essa fraqueza. Exato. Até para a própria estima dessa pessoa. Né, mas não saber não é uma fraqueza, não é? Não saber é da natureza humana. A gente não pode saber tudo. E mesmo assim, dentro da nossa área, não é? Se tu me pergunta uma coisa e eu não sei, eu vou te dizer com uma resposta bem de gaúcho, né? Vou dizer, sabe? Tô te devendo essa, eu vou atrás depois te mando, não é? E eu não devo achar, então, puxa, como é que eu fui fazer esse papelão? Exato. Ele me faz a pergunta lá ao vivo, eu tinha que ter a resposta. Por quê? Não é assim, por que eu tenho que ter todas as respostas? Só porque eu tenho um pouco mais de estudo numa área do que o nosso ouvinte ou do que um dos colegas da mesa? Entende? É isso que eu falo desde o início do programa. É eu poder admitir que eu não preciso tudo. Eu preciso um pouquinho de algumas coisas para eu poder me sentir mais segura. É só isso, ponto. 1h13, vou repetir os telefones. 3217-6831, 3217-6831 ou 3223-0600, 3223-0600, 3217-6831, 3223-0600. Se ninguém ligar, porque a autoestima de todo mundo está muito boa. Ou não, né? Vamos atender o primeiro ouvinte, 1h15, vai marcar o sinal. Quem fala? Bom dia, Zanuso. Oi, quem é? Oi, pode baixar o volume do rádio, por favor? Baixei, estou escutando pelo telefone. Tá legal, quem é? Aqui é o Thiago Beretta, taxista de Porto Alegre. Oi, Thiago, diga. Uma pergunta rapidinha, assim, ó. O que será que causa, tá? Muitas vezes eu tô numa boa, me sinto feliz, de bem com tudo. De uma hora para outra tudo muda. E eu tento achar essa resposta e não consigo. Sendo que tá tudo bem comigo, tudo tranquilo na parte financeira, tudo em casa, tudo numa boa, entendeu? Quero tentar entender isso aí. Eu vou escutar pelo rádio daí. Tá legal, Thiago. Obrigado, um abraço, hein? Boa noite pra vocês. Boa madrugada, valeu. Tiago, boa madrugada para ti, bom trabalho, e é bem interessante essa tua pergunta, né? Então, assim, eu vou te dar um olhar e depois o colega vai te dar o outro, né? Então, assim, na forma como eu trabalho e acredito, a gente tem vários pensamentos ao mesmo tempo e eles são tão rápidos que a gente não se dá conta do pensamento, a gente se dá conta do sentimento que está aparecendo na hora. Então, provavelmente agora, quando tu diz assim, puxa, tá tudo tão bem na minha vida, tão legal, né? As coisas correndo como eu quero. Por que agora eu fiquei triste? Porque provavelmente passou um pensamento na tua cabeça que não foi a primeira vez, provavelmente é um pensamento que várias vezes invade a tua mente e tu já tá tão acostumado com ele que tu já não te dá mais conta dele, mas tu te dá conta desse sentimento. E aí o que tu faz com esse sentimento? Isso é o que importa. Não é assim, é pensar, isso é só um sentimento e o que importa é eu tocar a minha vida e não sair agindo. Eu espero poder ter te ajudado. Muito bem, 1h16 minutos, 3217-6831, 3223-0600, aqui pelo 99719262. Boa noite. Em alguns momentos estou com a autoestima alta. Em outros momentos me sinto muito inferior a outras pessoas. Isso é muito ruim para mim.
Paula, de Porto Alegre. Bom, Paula, na verdade, assim, se tu tentares, claro que não é tão fácil assim, mas se tu tentares compreender aqui o que é tão bom assim para ti e o que é tão ruim assim para ti. As duas coisas, às vezes a gente está tão bem e não está tão bem assim, e às vezes está tão ruim e não está tão ruim assim. Então, é muito subjetivo a gente dizer, olha, por que isso acontece, por que isso está me afetando, porque são tantas e tantas e tantas variáveis que fica difícil de tu tentar compreender. Mas uma coisa é certa, se isso está acontecendo, é importante tu buscar ajuda, é importante tu tentar fazer uma investigação e observação emocional. Se isso está tendo uma frequência, se isso está realmente atrapalhando a tua vida, procura ajuda. Tem inúmeros profissionais dedicados a esse tipo de trabalho, que em qualquer das áreas, quer seja comportamental, quer seja psicanálise, quer seja humanista, quer seja qualquer outra área, as pessoas têm esse métier ou esse trabalho que é te amparar. E isso sim, vai ouvir em toda a sua plenitude, vai saber o que realmente está te incomodando, está te importunando especificamente para ti. Porque falar para todo mundo, essa vestimenta de sintomas, é muito perigoso. Então, a minha sugestão é que tu procure uma pessoa que possa te dar um amparo, te acolha, que certamente tu vai encontrar ótimas respostas. 1h17, 3217-6831, 3217-6831, 3223-0600. 3217-6831, 3223-0600. Você deixa a sua questão, a sua opinião aqui ou a sua reflexão e compartilha com os ouvintes. facebook.com/Brasil na Madrugada são os nossos contatos pela internet, @RDGaúcha e @Fernando Zanuso. Aqui pelo Torpedo, sofro preconceito por causa da minha beleza. Diogo Orlando, de Novo Hamburgo. Beleza? A falta de beleza ou o excesso de beleza? Bom, vamos trabalhar com as duas pontas. Possibilidades. Então eu escolho uma e a Elizabeth escolheu outra. As damas primeiro, por favor. Então, eu vou partir do princípio, né, que tu sofre porque tu imagina que tu deveria ser mais bonito do que tu enxerga que tu é, né? Então, assim, a primeira pergunta é, será que tu consegue te avaliar realmente bem? Será que essa beleza que tu enxerga no espelho não está distorcida? Será que não está baseado muito mais no teu sentimento? Quando a gente não está legal, quando a gente não está satisfeito com as nossas coisas, a gente tem uma tendência a se olhar no espelho de uma maneira também não muito boa, não é? Assim como quando a gente está muito feliz e contente e satisfeito com as suas coisas, a gente até se sente e se enxerga mais bonito do que realmente a gente é. Por isso que às vezes a gente se olha no espelho e não se reconhece, porque é o estado de humor, não é? São as emoções que estão afetando a nossa maneira de se enxergar. Então, o amigo ouvinte, eu vou pegar o outro viés, né? Ele citou ali uma palavra interessante que talvez nós, da psicanálise, a gente tem muito isso de pegar pequenos detalhes e coisas que não são passam desapercebidos. Ele falou sobre preconceito, se eu não me engano, né? Sim. Então, o que é o preconceito? O preconceito é a falibilidade do ego, do eu, de entender a sua própria realidade, ou de compreender a sua própria realidade. Talvez esse ouvinte não esteja compreendendo bem qual é a sua realidade. Talvez esteja compreendendo somente a sua verdade, como a Elizabeth comentou. Então, se ele sofre um preconceito pela falta de beleza, que é a parte que me cabe deste latifúndio na nossa conversa, como a gente estava brincando, talvez justamente isso, se ele compreender melhor isso e compreender por que ele sofre esse preconceito não vai se dissipar. Mas ele vai entender qual é o papel dele frente a essa beleza que ele, a princípio e aparentemente, não tem. Mas ele deve ter alguma outra característica, deve ser... Exatamente, ele pode ser inteligente. Inteligente. Isso é importante, perspicaz, qualquer outro Ele adjetivo. pode ser um excelente amigo, um excelente colega, uma pessoa seríssima, uma pessoa íntegra e cheia de valores. Agora eu vou fazer o maior adjetivo que pode ter esse ouvinte, ele pode ser pai. Esse é um dos maiores adjetivos que uma pessoa pode dar para outra. Ele pode ser um excelente pai. E aí a beleza dele está refletida nas ações que ele vai fazer para o filho. Se não for tão bonito, pode ser engraçado. Né? As mulheres adoram rir. Se fizer elas rirem, já está valendo. 1h20, quem fala? É Alfredo. Oi, Alfredo, diga. O Shakespeare já dizia que muito nós bradamos pelo pouco que nos falta, mas pouco nós agradecemos pelo muito que temos. Eu só vou ouvir a resposta já
desligar porque eu vou desligar o telefone, tá? Tá bom, obrigado. Valeu. Vocês têm a colocar sobre a frase ou a citação do Alfredo? Na verdade, eu entendi muito pouco da citação do Alfredo. Mas eu consegui Conseguiu, pegar. então, Sim, a ele Elizabeth, está por favor, citando Shakespeare, não é? Me ampare. Ele está citando Shakespeare e é bem isso, né? A gente fica sempre indo atrás do que nós não temos e sonhando que se um dia nós tivermos, então a gente alcança a felicidade eterna. Né? E quando, na verdade, a gente tem tantas coisas legais ao nosso redor, só que isso a gente não valoriza. Não importa se eu tenho uma profissão e sei qual é a profissão que eu quero ter. Importa é o que os outros ao meu redor fazem, né? O que eles estão ganhando, o que eles têm. Então, de novo, isso faz parte da maturidade de uma pessoa. Ela poder, aos poucos, curtir aquele momento dela e com as coisas legais que ela tem ao lado dela, para quando vier uma situação muito difícil, ela ter onde se agarrar. Isso é o que importa. Então, Alfredo, faço minhas palavras da doutora Elizabeth. Perdão, 1h22, 3217-6831, 3223-0600, o código de área é o 51. Tem um ouvinte aqui perguntando se ele pode mandar o telefone aqui para as moças. Não pode, gente, não é um local de encontro aqui. E se tu for um maluco e quiser matar as moças, a gente vai ser responsabilizado. Brincadeira, mas não é esse, não é o canal. Deixa eu ver aqui quem está falando. Tem outras formas de melhorar a autoestima, né? Nossa, quanta autoestima elevada, caso exista professor ganhando 50 mil. Bacharel em filosofia, Sônia. Baita autoestima, é isso? Poxa vida. Vamos adiante aqui. Uma mensagem pelo 9971-9262. 9971-9262. 50 mil é pouco, né? A gente não conseguiu mensurar ainda o valor de professor. Né? Como sei que uma pessoa é bipolar? Boa madrugada. Jaci, de Esteio. Bom, primeiro a gente... essa é uma pergunta que não pode ser respondida tão facilmente, porque ela exige uma série de agravantes e os próprios diagnósticos da psiquiatria são completamente diferentes dos diagnósticos da psicanálise. Porém, primeiro a gente compreender basicamente as duas polaridades, a prazer e o desprazer, né? Então, a pessoa que oscila entre o prazer e o desprazer, que não quer dizer tristeza e alegria necessariamente, é uma pessoa que tem esse tipo de transtorno sobre a ótica da psicanálise, né? Agora, sobre a ótica da psiquiatria... Existe uma série de protocolos que o paciente então tem que preencher, assim, uma série de sintomas e de uma história, né? Não é só num dia, para poder realmente afirmar que uma pessoa é ou não bipolar. Mas eu acho que a nossa ouvinte, ela entendeu muito bem o nosso recado aqui. Sim, não pode ser que uma pessoa que tem o diagnóstico de bipolaridade tenha momentos onde a autoestima dela está lá em cima, que é então na parte que ela está hipomaníaca ou maníaca e ela acha que pode tudo, e por outro lado, quando ela desce a lomba, que ela está deprimida, então a autoestima dela vai lá pro chinelo. Então, de toda forma, eu fico bem feliz que a nossa ouvinte está entendendo a nossa conversa. Muito bem, 1h24, temos 2 ouvintes na linha. Vamos ao primeiro. Quem fala? Alô? Alô, é Carlos. Oi, Carlos. Estamos te ouvindo. Tudo bem? Eu estava estudando o programa aí e me identifiquei com... E foi dito aí, né, que na infância aí a pessoa é adjetivada pejorativamente e é comparada a outras pessoas, né, com exemplos de outras pessoas bem-sucedidas, né? Então eu estou me identificando com esse tipo de pessoa. E eu gostaria de saber dos profissionais aí o que a gente pode fazer em relação a isso. Se tem um exercício diário, alguma coisa assim nesse sentido que possa melhorar. Tá legal, Carlos. Vai ficar com a gente ou vai ouvir pelo telefone? Não, posso ouvir pelo rádio mesmo. Tá bom, obrigado, valeu. Tá. E aí, o que vocês sugerem pro Carlos? Então, eu vou começar, se o colega permite. Claro. Assim, ó, tem uma frase que eu adoro, né, que é do filósofo do Sartre, e eu tenho ela para mim sempre muito presente, que ele diz: não interessa o que as pessoas fazem com a gente, interessa o que a gente faz com o que as pessoas fizeram pra gente. Então, se, por exemplo, a gente... Porque, sabe assim, criança quando nasce não vem com manual de instrução. Então, às vezes, os pais, eles não fazem por mal, mas eles acabam
acabam tendo comportamentos ou dizendo coisas que eles não têm a dimensão do quanto isso pode prejudicar no desenvolvimento daquela criança. Isso é uma coisa importante de a gente sempre pensar. Puxa, por exemplo, meu pai me batia ou a minha mãe me dizia que eu era um porqueira, que eu não servia para nada, que eu ia ser inútil que nem a minha tia, que era irmã dela, lá sei eu, não é? Em primeiro lugar, eu tenho que pensar assim, a minha mãe é uma pessoa má, o meu pai é uma pessoa ruim, ou eles faziam isso achando que eles estavam fazendo o melhor que eles podiam? Essa é a primeira coisa. E não necessariamente dizer, viu tudo de mal que eles me fizeram. A segunda coisa é, independente do que os meus pais ou as pessoas me fizeram, será que eu preciso sempre ficar de novo rodeando esse assunto? Ou eu posso dizer, eu vou além disso? Eu sou mais forte e tenho mais potencial do que apenas ficar revivendo toda a minha vida e me agarrando, viu o que aconteceu comigo no passado. Isso é uma decisão que cada um de nós tem que fazer. E não é uma coisa fácil. Eu digo aqui, assim, no microfone, como parecendo uma coisa muito fácil de fazer. Não é. É algo que a gente tem que se trabalhar todo dia, independente da vida que eu tive, independente do que as pessoas me disseram, fizeram, eu vou tocar a vida para frente e provar para mim, não para os outros, que eu tenho potencial. Muito bem, 1h27. Quem fala? Não caiu a ligação? Muito bem, vamos adiante então. Quando minha namorada terminou comigo, eu tive uma forte tristeza e autoestima baixa. O que é isso? Assinado Bruno. Tristeza. Ele mesmo já respondeu, isso é uma tristeza. Uma coisa puxa a outra? Sim, pode ser que sim. Sabe que, retornando... Ficou se sentindo mal, o último, rejeitado? Uhum. Sabe que hoje em dia as pessoas elas estão, de alguma forma, tão reticentes quanto estão tolerando muito menos a frustração. Porque isso, ao longo dos anos, da história, sempre existiu, Fernando e Elizabeth, creio que vocês concordem comigo. A frustração sempre existiu. Só que, interessantemente, as pessoas hoje, nos tempos para cá, estão mais reticentes. Não querem se frustrar ou acham que não devem se frustrar, né? E, infelizmente, a frustração vai fazer parte da vida de todo mundo, quer seja ela emocional, quer seja ela no trabalho, quer seja ela familiar. E eu só gostaria de retornar à pergunta do Carlos anterior, Fernando, até para complementar um dado que eu acho importante. É que o abuso, quando uma criança sofre um abuso, a gente fala, olha, uma criança sofreu um abuso. A gente automaticamente linka aquele abuso físico ou aquele abuso sexual. Mas o abuso psicológico, ou seja, a ingerência de um adulto nas suas próprias emoções, repassar para uma criança, ele é tão nocivo quanto um abuso sexual ou um abuso físico, ou bater, o espancamento e assim por diante. Então, deixando uma frase para os dois até, para o Carlos e para esse ouvinte. Existe uma coisa chamada perdão. Agora, o perdão não é aquele perdão eclesiástico, não é aquele perdão que vem em cartõezinhos escritos com letras muito bonitas e douradas. O que é o perdão? Perdão é abrir mão da possibilidade de ter feito algo diferente. Para perdoar, é preciso abrir mão dessa possibilidade, o que é uma coisa dificílima, concordo, mas a partir do momento que a gente abre mão da possibilidade, realmente eu não podia, realmente era uma criança, ou realmente essa pessoa que não está comigo, enfim, ela teve lá os motivos dela, aquilo chega para a gente de uma maneira muito diferente e aí sim, movendo a nossa própria estima, ela acaba subindo em relação às outras pessoas, justamente por isso, pelo perdão, ou seja, abrir mão da possibilidade de ter feito algo diferente. 1h30 marca o sinal da gaúcha. Quem fala? Alô. Alô? Oi. Oi. Quem é? Diego? E aí, Diego, estamos te ouvindo. Não, eu queria fazer uma pergunta. Eu sou uma pessoa que eu vivo muito preso aos fatos que aconteceram no passado. E, digamos, eu sou muito saudosista, tá? E aí só que isso acaba me fazendo mal. Eu queria saber, assim, como que eu poderia agir, sabe, para conseguir melhorar isso. Sim, mas tu é saudosista ou tu é rancoroso? Tu Saudosista, guarda as coisas assim? Não, saudosista mesmo, assim, tipo, as pessoas que eu perco na vida mesmo, eu tenho muita dificuldade de me desligar, assim, das pessoas, sabe? Sim. Então Como se elas estivessem sempre presentes, sabe?
Então tu é saudosista, é isso? Tu sente saudade das pessoas, Diego? Isso, é. Muito bem. Então, tu sabe que a saudade, ela está diretamente relacionada a imagem, pelo menos voltando para a imagem do que a gente tem da gente mesmo. E é difícil mesmo abrir mão, às vezes, dessa imagem, né? Então, a gente acaba sentindo a saudade mais do que a gente era com aquela pessoa do que propriamente da pessoa. Não estou dizendo que é o teu caso, mas isso pode estar acontecendo. Quem sabe pode ser isso, Diego. Uhum. Né, gente? Talvez tu tenha saudade ou tu esteja saudosista daquela pessoa, daquele Diego que se portava de uma certa maneira, tinha uma confiança frente ou junto com essa pessoa. Eu não sei se a Elizabeth concorda comigo, mas pelo menos o que eu estou sentindo no que tu está me passando agora pode ser isso, né? Não estou dizendo que mas pode ser. E às vezes a gente, quando olha para o passado, a gente que é uma coisa que o nosso cérebro faz para a gente se proteger. A gente esquece a parte que não foi muito boa daquela história. Quanto mais o tempo passa, mais só ficam aquelas lembranças interessantes, que são as legais, que são aquelas, não é que são as que nos dão saudades. Geralmente, assim, eu não sei se é o teu caso, mas eu estou pensando por mim, né? Eu não fico com saudades de coisas ruins, eu fico com saudades de coisas legais que passaram. Só que às vezes a gente também tem que se lembrar e ser justo, que também algumas vezes teve coisas não tão legais junto, né? Que são essas coisas que me marcam mais, as que não foram legais, né? Certo. Bom, vai ter que deixar para trás isso, né? As coisas que não... Como é que é? Deixa eu tentar entender. As coisas Guarda as memórias ruins. Memórias ruins. É interessante também tu perceber que existe um estado... E será que isso não é melancolia, Diego? Eu não sei, eu perdi meu filho faz 2 anos, tá? Uma criança pequena que faleceu num acidente. E só o que eu consigo me lembrar são dos momentos ruins, desses sabe? Momentos. Uhum. Eu não consegui, o resto parece que eu deletei. E a toda hora esses momentos me vêm na cabeça. Uhum. São lembranças perturbadoras, né? Sabe que isso, Diego, o luto é algo que a gente infelizmente não tem como retornar atrás. Agora, a partir do momento que, como a Elizabeth comentou, é um pouco mais justo com a gente e nos dá a possibilidade de encontrar almas amorosas ao nosso caminho, não que isso vai mudar, porque isso é algo que nunca vai mudar na tua vida. Agora, da mesma forma, esse caminho ou esse fardo, ele vai ficando menos pesado. Não leve, mas menos pesado. Deixa um pouco essas almas amorosas que estão na tua volta, e tenho certeza que são inúmeras, se aproximarem de ti, te dar um pouco de conforto e principalmente fazer com que tu veja a vida de uma maneira mais tranquila, mais calma e mais serena. E te perdoa. Se tu não teve a responsabilidade sobre esse fato em si ocorrido, te perdoa. Abre mão da possibilidade, como eu falei há pouco, não sei se tu estava ouvindo, abre mão dessa possibilidade de ter feito algo diferente. Diego, talvez tu não tenha podido ter feito nada a respeito. Se tu abrir mão dessa possibilidade, tu vai conseguir te perdoar e perdoar o que aconteceu. Valeu, Diego. Tá bom? Grande abraço, Diego. Boa sorte aí, tá? Obrigado. 1h35, a gente vai ao intervalo. Antes, deixa eu ler mais uma mensagem aqui. Boa noite. No meu caso, o divisor entre a depressão e a felicidade foi a espiritualidade. Fábio, de São Leopoldo. Deixa eu ver se tem alguma outra questão aqui. Bom, a gente vai ver. Daqui a pouco eu vou repassar as questões aqui que chegaram pelo 99719262. Vamos à previsão do tempo, depois vamos conferir, vamos ao intervalo e na volta a gente dá sequência ao nosso tema aqui, autoestima, com o psicanalista Kleber Martins e com a doutora em psiquiatria Elizabeth Meyer. Nós estamos falando sobre autoestima com a doutora em psiquiatria Elizabeth Meyer e com o psicanalista Kleber Martins. Você segue ligando para a gente, 3217-6831 ou 3223-0600. Boa noite, gostaria de saber quando eu e meu namorado brigamos, ele fala palavras que me magoam. Minutos depois ele diz que foi mal e que não vive sem mim. Eu não entendo mais. Está dizendo aqui um ouvinte que não se identificou. Deve ser impulso, né? A gente fala... Deve ser tanta coisa, né? Depois se arrepende, pode ser tanta coisa, exatamente. Pode ser imaturidade, pode ser tanta coisa. A idade dela não se sabe, formação... Muito bem, tanta coisa mesmo. Eu consigo ajudar os outros, mas não consigo me ajudar. É um falso ego? Como absorver isso
Estou em conflito. Assinado Júlio César. O que vocês dizem para o Júlio César? Bom, a boa notícia é que bom que tu consegue ajudar os outros, né? Isso é ótimo. Então, assim, sabe que é uma coisa tão interessante? No geral, a gente sempre tem excelentes ideias para os outros. A gente sempre tem ótimas sugestões e dicas para ontem para dizer para alguém. Não é? Agora, quando é para o nosso próprio caso, a coisa fica mais complicada. Então, talvez tu pudesse fazer um exercício de que para cada vez que tu ajuda um, necessariamente, então tu vai te obrigar a te ajudar. Aí tu vai pareando. E daqui a pouco, quando tu te dá conta, tu tá te ajudando mais do que tu tá ajudando os outros. E é importante também tu te fortalecer, porque ninguém que não se ajuda vai conseguir ajudar os outros. Se tu cair, as outras pessoas vão cair também. Então tu precisa ficar forte, tu precisa estar fortalecido para poder ajudar os outros. Se é que esse é o teu prazer, então tudo bem. Agora se fortaleça. Eu sempre me lembro quando a gente vê, não é assim, se tu tem a oportunidade de entrar num avião, ou já viu em filmes, né? Sempre antes de começar o voo, a aeromoça, então, dá lá as demonstrações das coisas de segurança. E uma delas, que é muito interessante, é a aeromoça mostra, né? Primeiro tu bota a máscara de oxigênio em ti, e depois, então, tu bota numa criança ou num idoso que estiver ao teu lado. E eu sempre penso, as aeromoças não estão ensinando, vamos ser todos egoístas? O que as aeromoças estão dizendo é que se eu não botar a máscara em mim, eu não posso ajudar quem está do meu lado e morremos eu e a criança ou eu e o idoso. Então é bem o que o colega estava dizendo. Primeiro eu me fortaleço, eu me ajudo, aí então eu tenho força para mim e para quem estiver do meu lado. O sinal vai marcar 1h45, 3217-6831, 3223-0600. Quem fala? Não queria me identificar, por gentileza, pode ser? Tá ok. Uma pessoa com sapato 44 aperta. Uma pessoa com 1,95 m, ela tem o direito de ser depressiva? Psicanalista, por gentileza, eu vou ficar no rádio. Tá legal. Obrigado. Obrigado. Valeu. Na verdade, o nosso ouvinte, qualquer pessoa tem o direito de fazer exatamente aquilo que ela quiser, aquilo que ela sentir. Desde que isso não seja utilizado contra ela própria. Se teus 1,95 m e teus sapatos 44 permanece de alguma forma não te fazendo mal, tudo bem, não tem problema. O problema ocorre quando tu ficas em casa, o problema ocorre quando tu entra ou numa crise de ansiedade generalizada e assim por diante. E então esses 1,95 m e teus sapatos 44 não vão te ajudar de muita coisa. Então, claro que isso é uma pergunta muito subjetiva e dá ares à nossa filosofia. Só que da mesma forma ela é tão profunda que fica difícil a gente tentar compreender um pouco disso. Porém, sobretudo ante a pós-perante, como diria minha professora de português, a depressão, o estado depressivo, desde que isso não te afete de uma maneira gritante, não atrapalhe a sua vida de uma forma muito complicada, que isso vai te causar algum tipo de mal, tu pode estar triste ou estar num estado depressivo. Agora, estar num estado depressivo não quer dizer que tu esteja ou tu fique nesse estado por muito tempo. 1h46. Quem fala? Boa noite. Boa noite. Aqui quem está falando é Elizabeth. Oi, Elizabeth. Tudo bem? Tudo bem. Eu estou adorando esse assunto. Nós obrigado. também, Elizabeth. Muito bom. Eu não vou dizer que seja o meu problema. Fazem 20 e poucos anos que eu perdi a visão, sabe? Então, às vezes eu fico pensando, eu acho que eu tenho autoconfiança, sabe? Às vezes fico triste, fico pensando, e eu não sei se isso é real, que eu tenho autoconfiança ou não. Porque, queira ou não, existe uma discriminação, mas não por mal, é que as pessoas não sabem conviver com isso, não tem uma pessoa perto, não conviveram e acham muito difícil. As pessoas que não convivem acham que é difícil não enxergar, no caso.
mas eu estou tirando isso de letra. E eu sou uma pessoa muito alegre e converso muito comigo, sabe? Eu me faço perguntas, muitas perguntas. Se adianta eu ficar triste, se vai resolver o problema. E eu acho que eu tenho que passar para as pessoas uma mensagem. Dentro do meu problema, passar uma mensagem de otimismo, de alegria. E eu fazendo isso, as pessoas me aceitam bem. Não sentem nada disso. Olha, Elizabeth, primeiro, para mim, pelo menos eu particularmente falando, o teu depoimento é uma lição de vida. Uma coisa que tu comentou que isso é muito importante, as pessoas com visão ou sem a visão. Converso comigo. As pessoas conversarem consigo mesmo, gostarem de si. Não, converso muito comigo, muito, muito, muito. E eu posso te garantir, nesses 20 anos que tu tens de perdesse a tua visão, algumas coisas não foram tão bonitas assim. Eu posso te garantir que a gente que tem a visão viu muitas e muitas coisas que certamente tu não gostaria de ver. Então... Eu vou fazer uma pergunta que isso não é me preocupado, mas é uma indagação. Quando perdi a visão, eu achei que o mundo ia acabar. Mas não foi assim, porque eu pensei muito na minha mãe, no meu pai, que lutaram tanto para que isso não acontecesse. E aí eu digo, não posso, eu não posso fraquejar, eu tenho que ser forte para que eles tenham força e poderem me ajudar. E foi isso que eu fiz e foi maravilhoso. E mandaram que eu procurasse um psicólogo, um acompanhamento, e aí eu digo, não, eu não vou poder sempre ter um psicólogo do meu lado. Eu tenho que pensar e refazer a minha vida do jeito que ela vai se apresentar, sabe? E isso foi muito importante para mim, sabe? Eu acho importante, Elizabeth, assim, pelo que toda a tua fala, né? A primeira coisa que eu queria dizer, que pessoa generosa que tu é, generosa contigo e generosa com as pessoas que estão ao teu redor, porque tu dissesse assim que tu é bem autoconfiante e quanto as pessoas que convivem ao teu redor às vezes não têm confiança. E tu nos contasse que tu tenta ajudar essas pessoas a se sentirem mais confiantes em conviver com alguém que não pode nesse momento estar enxergando, mas enxerga talvez muito mais do que essas próprias pessoas. E achei bacana tu poder te lembrar, não é, que o teu pai e a tua mãe se esforçaram tanto para tu seguir em frente. Então eu fico pensando assim, realmente, tu já tem uma baita de uma terapeuta que é tu mesmo, né, Elizabeth? Então dá parabéns para tua terapeuta, seja bem generosa contigo e tua amiga e toca para frente. Sim, isso eu tenho feito, que eu acho que eu tenho uma missão, que é passar a palavra, o otimismo, e ver que o mundo não acabou, sabe? E uma coisa que isso me preocupa um pouco, porque uma amiga me falou que tá surgindo esses chips para retornar a visão, e até me deu um endereço, e eu não quero ligar. Porque, se eu te falar a verdade, que eu tenho medo de voltar a enxergar. Ah, eu imagino. Nisso? Eu acredito. O que eu via, eu sabia, eu conhecia tudo. Perdi a visão, mas aquilo ficou dentro de mim, porque eu não penso como uma pessoa que não enxerga. Eu desejo, vontade, eu gosto de tudo, eu me encanto com tudo, entendeu? Sabe, Elizabeth... E aí eu pensando, voltar a enxergar, será que tudo que eu estou pensando ou imaginando... Não te preocupes, Elizabeth, eu posso te fazer um comentário? Uhum. Não te preocupes, Elizabeth, tu enxerga com o coração. O coração não precisa de chip, não precisa de meios para poder... A maneira que tu enxerga a vida, ela vem do coração, não vem dos teus olhos nesse momento. É verdade. Então fica tranquilo, tu vai continuar enxergando com o coração. Mesmo que tu retorne a visão, o coração vai permanecer. Se tu permanecer com esse coração generoso e que tenha a disseminar a autoimagem ou a autoconfiança que tu tem em ti mesmo, outras pessoas irão te seguir, posso te garantir. Muito bom. Valeu, Olha, muito bom. Esse programa foi muito bom.
estou escutando, estou prestando muita atenção, porque como vocês falaram, todo dia é um novo dia, sabe? E a gente tem que haver uma programação diária, não é? É verdade, Elizabeth, é verdade. Todos os dias, sabe? Parabéns, mas olha, obrigada por vocês estarem aí. Valeu. Obrigada a ti que está nos ouvindo. Também, Elizabeth. Tudo de bom. Um abraço para vocês, tudo de bom. Obrigado. Boa sorte, Elizabeth. Parabéns. Obrigado. Muito legal o depoimento. Tem... Que sirva para outros que tem tudo na mão e acaba encontrando o problema onde não tem. Porque muitas vezes o problema é que a gente que faz, né? Exatamente. Por causa de uma visão equivocada das coisas. 1h53, quem fala? Alô? Alô, Zanusa? Foi ele? É uma perguntinha. Claro. Quem fala? É Clélia. Oi, Clélia, diga. Tudo bem. Zanusa, eu gostaria que a gente saber o seguinte. Existe alguma relação entre autoestima e timidez? Eu não me considero uma pessoa com baixa estima. Não tenho razão para isso. Sou uma pessoa relativamente instruída, tenho 3º grau, leio bastante jornal, a parte das coisas que se passam. Mas numa roda eu posso ter conhecimento das coisas que estão comentando, o que é que me inibe de abrir a boca e falar e me arrepender sempre depois de não ter dado a minha opinião. Isso é timidez? Olha, Clélia, sabe que existe um transtorno, uma enfermidade, na verdade, chamado alexitimia, que é a impossibilidade que as pessoas têm de expressar suas próprias emoções. Não estou dizendo que é o teu caso. Porém, existe isso. Muitas pessoas elas têm esta dificuldade, mesmo que essas emoções estejam em dia, mesmo que tu tenha a estima elevada, mesmo que tu faça muito em prol de ti mesmo. Existem forças, muitas vezes, que agem contra nós, vindos de lugares pregressos que a gente não tem, nesse momento, maneiras de citar, mas acabam influenciando na tua vida, né? Então, talvez essa impossibilidade de expressar ou explicitar os teus sentimentos, pode ser isso pode estar acontecendo e pode te levar a esse rótulo de timidez. Pode ser que sim, pode ser que não. É interessante porque isso acontece comigo só com relação a expressar verbalmente as minhas opiniões. Eu tenho uma facilidade incrível para ir para a internet e escrever o que eu estou sentindo, comentar com amigos, escrever sobre assuntos vários. E quando, na presença ou numa roda de amigos, eu evito falar sempre. Não entendo por quê, porque se eu vou falar, eu sinto que eu tenho consciência de que eu conheço o assunto que está em pauta e que eu teria condições de emitir a minha opinião e algo me inibe isso gostaria de saber por quê. Quer dizer, a isso se daria o nome de timidez. Eu acho assim que independente, né, do nome que tenha isso, primeira coisa, é muito chato a gente estar cheio de opiniões para dar e algo nos trancar, né? Isso é muito chato mesmo, porque quando a gente não tem uma opinião, bom, tudo bem, não tem, mas é pior quando a gente tem coisas interessantes, legais para acrescentar numa conversa e não consegue. Então, independente do porquê que é isso, se quando tu era criança e tu tentava dar tua opinião, os mais velhos diziam para ti, cala a boca, tu não sabe nada, a criança não sabe nada, não importa o porquê, importa é assim, tenta fazer um exercício, né? Por exemplo, na próxima vez que uma pessoa olhar para ti e disser o que tu acha, pega o ar, respira fundo e diz alguma coisa, não é? Então assim, aos poucos tu vai começar a te acostumar que tu fica um pouco nervosa, que tu fica um pouco ansiosa, que talvez até tu fique com o coração batendo mais rápido, não é? Mas que tu consegue te expressar. E fazendo esse exercício, né, realmente te obrigando aos pouquinhos botar a tua opinião para fora de ti, quando tu vê, tu vai estar uma grande de uma falante. Já tá se expressando muito bem. Realmente a ansiedade é muito grande, é o que fala mais alto
Mas é você a está ansiedade. se expressando muito bem agora, até, Elizabeth. Está falando para 12 mil pessoas. É muito desagradável, eu agradeço imensamente a tua opinião e eu prometo que eu vou me esforçar. 12 mil pessoas, como disse o Fernando, tu tá ótimo. Para 12 mil pessoas, né? Está falando agora, segundo o Ibope, para 12 mil pessoas. Só isso, Elizabeth, viu? Muito bem, parabéns, é o primeiro passo. E eu tenho certeza que muitos ouvintes estão bem satisfeitos que tu teve a coragem de falar algo que eles também pensam e passam. Obrigado, Clélia. 1h58, rapidinho então, antes da notícia na hora certa, os convidados vão ficar até as 2h30. Tem uma filha de 2 anos e queria saber se elogiá-la muito pode prejudicar no sentido de que ela se torne um adulto egocêntrico. Giovanni Dalcol, de Santa Maria. Olha, amor demais nunca faz mal e elogio também, desde que seja sincero, não é? Mesmo sendo uma criança, as crianças não são bobas, elas percebem quando aquilo é algo que vem, né, da realidade, que a mãe acha mesmo, e quando a mãe está forçando, porque às vezes então a criança pode entender errado, ela pode entender, para a mamãe gostar de mim, eu sempre tenho que ter todas essas qualidades que ela está falando. Então assim, o que eu queria te dizer é, se é com amor, não te preocupa. Não dá também para elogiar coisas ruins, né? Eu tô partindo do princípio que ela tá fazendo elogios de coisas legais, isso, não é? Assim, de como é 2 anos, então como é bonita, que legal que tu tá caminhando, que bacana que tu não sei o quê. Mesmo que o desenho seja só um rabisco. Exatamente. É assim, ó, elogio e olhar de mãe só faz bem. No caso é o pai, né? É o pai. É o pai? Entendi que... Eu acho que é o pai ou a mãe? Não, acho que a mãe já deletei a mensagem. Tá bom, então, tudo bem, não tem problema. No caso do pai, vamos falar do pai, então, só para fazer um contraponto. No caso do pai, o pai, a representação do pai é uma representação de limite. E o papel do pai é importante a respeito. Então, é importante que isso esteja bem claro. Estamos falando sobre autoestima. Kleber Martins é o psicanalista convidado desta madrugada e a doutora Elizabeth Meyer é a psicanalista, doutora em psiquiatria, aliás, que está com a gente aqui. Olha, eu não sei se te dizer se a palavra é tênue ou severa, porque é um conceito teu, né? Eu não sei se eu e tu pensamos exatamente da mesma forma. Mas a relação, ela é uma relação próxima? Isso, então, ótimo, obrigada por me esclarecer. Então, assim, é muito, muito próximo, né? Então, assim, se eu acho que eu não tenho valor, se eu acho que eu não tenho competência, se eu acho que eu não tenho nada a acrescentar, nem para mim, nem para quem está do meu lado, obviamente que eu vou ficar deprimida, não é? E, por outro lado, é uma coisa que se autoalimenta. Quando eu estou deprimida, eu tenho uma tendência a olhar tudo com os óculos da depressão. E, portanto, eu reforço ainda mais não conseguir ver nenhuma coisa positiva em mim mesma. Entende? Então, assim, eu vou ficando deprimida, daí eu vou ficando com baixa autoestima, e aí, porque eu tô com baixa autoestima, eu fico mais deprimida. Então, tu tem razão no que tu tá dizendo. É muito próximo uma coisa com a outra. O contrário também é verdadeiro, não é? Quando eu vou ficando alegre, então eu vou tirando esse óculos, né, do negativo, da depressão, eu vou enxergando meu potencial, as coisas legais que eu tenho feito por mim e por quem está ao meu lado, o meu estado de humor vai ficando alegre também. Eu pergunto porque, assim, eu estou passando numa fase um pouco difícil no relacionamento e assim, eu verifiquei agora nesse meu breve pensamento no intervalo, a minha autoestima nunca esteve tão alta enquanto o relacionamento esteve bem. Agora que o relacionamento está um pouco difícil, tá, digamos, por um fio, assim, a minha autoestima, não que ela tenha caído, mas eu tenho começado a duvidar dela. Eu vou fazer vou tentar te ajudar de uma outra forma, Felipe, vamos ver se eu consigo te complementar. Imagina o seguinte, imagina que o teu relacionamento está dolorido. Sim. Quem tem dor, automaticamente vai ficar deprimido. Por quê? Porque a gente potencializa as nossas experiências, as nossas forças principalmente, só para dor. Então, automaticamente tu vai entrar em estado depressivo, em estado de tristeza. Imagina alguém que está com dor, uma dor física, por exemplo, claro que no teu caso é uma dor emocional, mas uma dor física, por exemplo, ninguém vai ficar feliz, ninguém vai entrar em um estado eufórico por alguma coisa. Então, tu está no estado dolorido, tá? Algum tipo de dor emocional. Então, automaticamente, como a Elizabeth já comentou, é bem provável que tu entre nesse estado depressivo justamente por essa dor emocional.
Mas ela é bem tênue, a relação ela é muito próxima. Como ela mesma disse, e também da mesma forma, o contrário é verdadeiro. E eu acho que está adequado isso que tu está sentindo, entende? Se tu está num momento que a relação está repensando, está pensando se vai pro lado direito ou pro lado esquerdo, se vai ficar no meio... O que está acontecendo é o seguinte, eu descobri, né, ela me disse, coisa de um mês, que não me ama mais, né? E eu tô com dificuldade porque... Eu nunca imaginei isso, assim, na verdade, né? Primeiro ela disse que estava confusa, depois ela me disse que não me ama mais. Mas ela não quer terminar, então fica complicado, porque daí agora eu me declaro, eu falo as coisas para ela, as coisas que eu falava antes, né? Mas não tem um retorno. É por isso que a minha autoestima talvez eu tenha começado a duvidar, porque o que eu tinha antes dela não tenho mais. É que vai ser uma relação, se vocês permanecerem juntos, que vai partir de um outro momento, né? Então, o que importa é tu pensar assim, a tua autoestima não tem nada a ver com isso. Tu entende? Assim, são coisas de duas pessoas, são sentimentos de duas pessoas, ela enxergando de um jeito, tu ainda enxergando do jeito anterior, e aí tu tem que pensar assim, o que tu vai fazer com tudo isso? Baixa autoestima nem sempre é tristeza, viu, Felipe? Tristeza e perda e algo assim. Então, não dá para confundir, então. Não, e é perigoso até tu confundir. É muito comum, não chega a ser anormal a gente confundir autoestima com alegria e baixa estima com tristeza. Tá? Então, digamos assim, mas o que é melhor sentir? Não é melhor, mas o que digamos assim, é melhor sentir a tristeza ou a baixa estima? Na verdade, é melhor tu não sentir as duas coisas. É melhor olhar para frente e caminhar, Felipe. Não, mas uma tristeza, talvez, motivada por alguma coisa, acho que é menos complexo. Inclusive, eu vou te dizer assim, ó, primeiro, se eu posso te dizer algo, né? Não briga com o que tu tá sentindo, sabe? Não tenta não sentir o que tu tá sentindo. Admite que tu tá triste, admite que tu tá chateado, que tu não queria estar passando por isso e toca pra frente. E vai em frente, não fica só remoendo isso, entende? Sim. Não, isso vai te perseguir. Não fingir que não está acontecendo. Né? Não finge, porque tu tá sentindo e tu tem motivo, né? Mas o que importa é assim, vai ficar remoendo isso ou tu vai fazer disso algo para tu te fortalecer e seguir em frente. Uma coisa importante, Felipe, as pessoas crescem quando a gente está de joelho, pensa nisso. É verdade. Então tá, muito Valeu, obrigado. Felipe. Obrigado, hein? Boa madrugada. Felipe. Muito bem. Boa madrugada. 2h16. Primeiramente, quero parabenizar o programa EDESO. Obrigado. Sou Vanusa, de uma cidade do interior, Formigueiro, no Rio Grande do Sul. Sou uma mulher vaidosa, estou sempre bem vestida, sempre maquiada e sorridente, brincalhona. Mas também tem dias que estou com a autoestima lá embaixo. Por quê? Sabe porque sou muito só, sou viúva há 12 anos. Um abraço. Olha, sabe que agora falou se maqueia, se veste bem, e tem, né? Sabe que eu fiz um seminário um tempo atrás, num órgão público aqui de Porto Alegre, sobre a felicidade. A gente sempre, hoje em dia, quase obrigatório a gente ser feliz. Sim. Se é obrigatório, já não é felicidade, né? A felicidade é um estado de espírito. A felicidade não é perene. Se fosse perene, já não seria felicidade, porque a gente nem a reconheceria. Eu já tenho isso na minha vida, né? Então, essas permissões são importantes também. As pessoas imagina o seguinte, eu sempre faço uma analogia, e eu até não fiz tantas hoje, e quem está me ouvindo em casa talvez entenda melhor. Imaginamos o seguinte, tudo que é mais gostoso num doce. Doce de leite, chantilly, creme de leite, fio de ovos, cereja, chocolate e assim sucessivamente. Coloca tudo dentro de um pote e tenta comer. Vocês vão dar 3, 4 colheradas. E hoje em dia o que acontece? As pessoas não se dão o direito de estarem tristes. E a tristeza faz parte desse contrabalanço, faz parte desse tempero que é a vida, entre tristeza, frustração e felicidade. Ela só vai compreender que ela é feliz o dia que ela está triste. Porque, poxa, hoje eu reconheci um vizinho que olhou para mim e disse, nossa, como tu tá bonita. Se eu não tivesse triste, eu ia dizer, nossa, muito obrigado e tchau. E seguiria o meu caminho. Agora, eu estando triste ou estando no estado de tristeza, que não tem nada demais se a gente está triste ou a gente está frustrado com alguma coisa. E essas pressões cotidianas, elas são diárias, elas são
é quase essa segundo a segundo, a gente é quase obrigado a ser feliz, a gente é quase obrigado a ter um bom trabalho, a gente é quase obrigado a ter a felicidade como um todo, né? E muitas vezes isso não é verdade, isso não é realidade, perdão, é só a verdade de cada um, né? Então, para essa ouvinte, a sugestão que fica é esse: dá um tempinho para a tua tristeza, para tu sentir um pouquinho o gosto dessa felicidade que é se cuidar bem, né? 12:19. Como fazer para tirar do subconsciente ideias negativas que foram gravadas na infância sobre a incapacidade da criança e outras tantas ideias não necessariamente verdades, mas que prejudicam muito na idade adulta? Maria da Paz, de Uruguaiana. Quer que eu responda? Então tá, vou tentar. Bom, Freud disse, a primeira vez que eu vou citar Freud agora, né? Quase uma heresia não citar Freud. Freud disse que as neuroses da gente são muito baseados nos impulsos infantis, nos impulsos sexuais infantis reprimidos. E o prezado ouvinte, eu quero deixar bem claro que quando a gente fala sexual, nem sempre é aquele sexual genital. A gente fala sexual de desejo, no intuito de desejo propriamente dito. Então, pensando nisso, uma criança que teve algum tipo de trauma, algum tipo de evento emocional, um choque emocional, ela fica perpetuada no estado infantil dela. E aquilo vai deslocando ao longo da vida. Ele vai passando na pré-adolescência, vai passando para a adolescência e vai passando para a fase adulta. E realmente, como o paciente pode perceber, ou como o ouvinte pode perceber, isso acontece, isso atrapalha muito. Então, a atualização desse sentimento infantil, retornar lá onde foi esse sentimento, que nem sempre tem lumicolor nele para a gente saber, está aqui, então vamos atualizá-lo. Mas justamente a investigação emocional, aonde foi em momento da tua vida que teve esse evento emocional, e fazer com que o adulto que ele salve a criança que ele foi. Ou seja, volta lá, retorna. Bom, este bicho não era tão assim. Porque se a gente pegar uma criança, colocar ela dentro de uma caverna e dizer para ela, olha, Joãozinho, vou usar o meu próprio nome para não ficar... Joãozinho, o bicho-papão existe. E se daqui a 20 anos tirar esta criança dali de dentro, só alimentá-la, fazer ela viver, tirá-la dali de dentro, ela vai sair com medo de bicho-papão. Por quê? Porque ela não atualizou aquele sentimento que ela foi colocada ali dentro. Se por um acaso aquela pessoa que colocou ali dentro, pai, mãe, ou seja lá quem for, não estiver presente, ela vai demorar muito mais tempo para aceitar aquela informação como verdadeira. Bom, tal pessoa me disse que existia bicho-papão e agora uma outra pessoa disse que não existe. Se essa pessoa não estiver aqui, eu também não vou acreditar. Então, trocando em miúdos, é justamente isso, atualizar esse momento infantil, primeiro descobrir onde ele está e atualizá-lo, fazer com que esse adulto salve essa criança. 12:21. Minha filosofia de vida é a seguinte: as dificuldades reais podem ser resolvidas, apenas as imaginárias são insuperáveis. Eu adoro a minha companhia. Ariane. Muito bem. Parabéns. Outra mensagem aqui. Roberto. Além de saber que sou vítima da situação e perdoar, existe algo a mais a ser feito em relação a como me sinto? Eu acho que sempre, assim, ficar se automonitorando no sentido, assim, de o que eu sinto em que situação, que pensamentos invadem a minha cabeça, se esses pensamentos são baseados em emoções ou em dados de realidade, né? Quanto mais tu te conhece, mais então tu pode lidar com as coisas que a tua própria cabeça cria, ou ao contrário, que a vida cria, e aí então tu tem discernimento, não é? Assim, isso aqui é uma situação real e não é algo que a minha cabeça criou. Mas eu penso que, acima de tudo, quanto mais tu te conhece, mais bem preparado tu fica. 2h23, o Fábio Lucas aqui pelo facebook.com/Brasil na Madrugada. Muito bom, tem muito programa. Minha dúvida: não consigo sentir problemas emocionais. Já tive amores que nunca deram certo, perdas pessoais. Não consigo sentir nenhum abalo emocional. Eu acho absolutamente normal. O que os médicos acham? Sigo o ditado: não me faça nenhuma pergunta e eu não lhe direi nenhuma mentira. Sabe que hoje em dia as pessoas estão cada vez mais dessensibilizadas. Isso é um estado também, é um estado emocional, essa dessensibilização. Agora, por que isso acontece? No caso do Fábio, a gente não sabe. Mas, a princípio, é isso que está acontecendo. Ele se dessensibilizou de alguma forma.
ele perdeu a imagem de ou amor paternal ou amor maternal. De alguma forma, ele perdeu aquela referência. Normalmente, como é afetivo, ele não está citando se é afetivamente falando, ele está citando de problemas diversos, né? Mas se voltar mais para o lado afetivo, isso é responsabilidade do amor materno, e se voltar mais para o lado limitador, mais para o lado racional, é para o lado paterno. Então, a responsabilidade paterna, do amor paterno. O Fábio é soldado. É soldado. Ele está em Israel agora. Poxa vida. Pelo menos eu acho aqui, pelas postagens dele aqui. Ele é soldado em Israel. Então já entra um outro fator que, além do amor paternal, o amor maternal, é o amor que não acontece, imagina que em tempos de guerra, coisa assim. 2h25. Uma pergunta aqui. Trabalho há quase 7 anos como porteiro. Não estou feliz profissionalmente. Devo pedir demissão? Minha esposa acha que não, mas sei que se continuar nesse serviço, continuarei infeliz. Cristiano de Cachoeirinha. Abraço. Como poder dizer para uma pessoa o que ela tem que fazer, né? Mas o que eu posso te dizer é assim, se não está confortável para ti, antes de tu pedir a demissão, pensa o que tu faz após a saída, entende? Então, assim, não dá para ser impulsivo. Então, tem que pensar assim, tá desconfortável, uma vez eu gostava desse cargo, agora não estou mais gostando. Tá ótimo, isso é bom, a gente tem que se renovar, não é? Mas pensa assim, então, qual é o teu próximo passo? O primeiro, tu já tá dando que é te conscientizar que tu não tá mais satisfeito. Ótimo. Então, o que tu pretende fazer? Não é? Então, principalmente se tu é uma pessoa que tem outros dependentes de ti financeiramente, então, vai devagarzinho, mas vai montando o teu plano. Eu quero, então, trabalhar de não sei o que eu preciso? Eu preciso fazer um curso, eu preciso fazer um treinamento, não é? Ou é apenas uma fase, onde eu não estou satisfeito e depois vai passar. 2h26, quem fala? Alô? É a Rosane? Oi, Rosane, estamos te ouvindo. Eu sou de Santiago, do interior. Sim. Eu trabalhei 20 anos numa mesma empresa e agora perdi o emprego. Fiquei sabendo de uma seleção que ia ter para um novo emprego, fui participar, mas me senti muito ruim pelo fato de ter muitas mais novas que eu. Aí a minha autoestima ficou 0. Acabei saindo de lá e não fiz entrevista nenhuma. Isso é normal? Rosane, primeiro eu sinto muito ter perdido teu emprego. Isso que é uma coisa... Tá legal. Eu posso ficar ouvindo pelo rádio? Claro. Pode, claro. Obrigado. Tá legal. Tá Obrigado, bom. Rosane. É interessante a gente perceber o seguinte, que em estados de autoestima, novamente a gente vai entrar no mesmo viés, podem ou não também prejudicar tanto quanto a própria personalidade que já tenha reglado a própria autoestima. Porque nesse caso, talvez a Rosane não tenha percebido, justamente por esse excesso, essa crise de ansiedade que ela teve, isso mais me parece uma crise de ansiedade, que talvez as pessoas que estejam selecionando buscassem a imagem dela como uma imagem de tranquilidade, uma imagem de experiência, né? E muitas vezes e a gente é importante a gente comentar que a autoimagem ou a imagem externa, ela é uma das facetas, como a gente começou a falar no programa, uma das facetas da autoestima, né? Então a imagem corporal é uma dessas facetas. Quem sabe essa empresa não estivesse procurando lá uma pessoa realmente com sólidos conhecimentos, que se trabalhasse há bastante tempo na área. Então, talvez a gente fugir ou deixar com que essa crise, que é uma coisa muito difícil de conter, é claro, acontecer, acabe mais nos atrapalhando e acaba, enfim, deixando que a gente não aproveite uma oportunidade que é isso. Então, antes de mais nada, antes da autoestima, antes daquela imagem de beleza ou imagem externa, imagem corporal, que é uma coisa que é muito, muito comum acontecer em vários lugares, é preciso mesmo a gente acreditar que a gente tem qualidades suficientes para passar por cima disso. E se uma empresa, Rosane, que está nos ouvindo agora, se uma empresa
olha somente para a parte externa ou a parte física de uma candidata, tu certamente não gostaria de trabalhar lá. 2h28, uma opinião aqui, do Marcelo Lopes, de Porto Alegre. Cadê? Chamam de deprimidos, mas nada mais são do que pessoas diferenciadas, que enxergam além, mas são a minoria, pois a maioria visa ganância, mentira, corrupção, falta de amor e respeito. É a opinião dele aqui. Sobre pessoas mais reservadas, digamos assim. O sinal vai marcar 12h30. Está perguntando aqui um ouvinte que não se identificou. Por acaso vocês sabem o que faz uma pessoa um vencedor? Por acaso vocês sabem o que faz uma pessoa um vencedor? Não, é muito ampla essa questão, né? Vencedor como? Eu acho que a primeira coisa, como a gente estava comentando, eu acho que é trabalhar, né? O trabalho é algo que aumenta qualquer estima, né? E depois tem tantas variantes, assim, né? Se gostar e assim por diante. Tu já é um vencedor à medida que tu fecundou. Exatamente, então, tu venceu alguns espermatozoides. Venceu a corrida. Agora, vencedor em que aspecto? Tem muita gente que tem dinheiro, mas que que conquistou de uma maneira, assim, digamos, pouco ortodoxa ou nada digna. Então, essa pessoa é uma vencedora porque ela tem grana? Será que ela tem gente que gosta dela por talvez ter muita grana e por ter usado meios, assim, não muito usuais para conseguir a grana? Quer dizer, é muito ampla. Eu acho que, vocês falam, a minha opinião, acho que assim, tem que ser feliz em primeiro lugar, gostar do que faz, mas não essa felicidade que o marketing obriga as pessoas a ter. Tem esse carro e tem essa mulher, tem esse corpo e serás mais visado. A gente vive refém, na realidade, né, de um padrão de beleza, quando na realidade a minoria só é parecido com o Miss, né, ou com o modelo, mas aí as pessoas, voltamos àquela questão da comparação, acabam se olhando, não, mas ela é mais bonita, eu não sou, não. Tu deve ter alguma coisa, uma perna bonita, um peito bonito, um sorriso cativante, inteligente e tal. Isso vale para homem e para mulher. No aspecto profissional, nem sempre ter a grana, né, é o suficiente. Quer dizer, ou é o necessário. Claro, numa sociedade capitalista e competitiva, quem tem mais grana significa que tem mais poder. Eu acho que parte por aí, assim. Eu acho que é uma opinião. Vocês concordam? Eu concordo, né? Na verdade, no final das contas de tudo, é equilíbrio. É ter equilíbrio em todas as áreas da nossa vida. Não é a financeira, a profissional, a afetiva. E aí eu penso assim, cada um de nós tem que pensar o que eu preciso alcançar para considerar que eu sou um vencedor, que provavelmente pode ser bem diferente para os colegas aqui da mesa, para cada um dos ouvintes, né? O conceito de o que eu preciso alcançar para me considerar um vencedor vai ser único e especial. É interessante que um dos maiores programas de audiência da TV americana ultimamente são um programa chamado Mini Miss. Não sei se os ouvintes e vocês já assistiram, que é um concurso de Miss com crianças. Então, essa já é uma cultura vendida ou exportada, e qualquer dia desse talvez chegue aqui, eu não sei, espero que não. Mas as crianças são expostas à competição, são expostas a literalmente a fazer os prazeres que o pai não conseguiu fazer ou que a mãe não conseguiu fazer. Então, é deslocado para essas crianças toda a responsabilidade de ter e de fazer aquilo que o pai não conseguiu fazer. Quem teve a oportunidade de assistir, não sei se algum de vocês, os ouvintes, já assistiram, para mim, na minha única e exclusiva visão, é deprimente. Eu ia te dizer, eu pessoalmente, eu assisti, eu acho que 2 ou 3 vezes, assim, né, zapeando, e eu achei algo muito triste, né, fazer com que uma criança, que é tão bonita uma criança quando está trocando os dentes, né, que elas riem, tem aquele buraco, eles botam aparelhos, né, botam dentes, é muito triste. Bronzeamento artificial em crianças de eu muito obrigada, eu não vejo. Eu também, eu recebi um torpedo esses dias a respeito. Para a gente encerrar então, como assim abrir mão por ter feito algo diferente? Dá para explicar, Bruno de Porto Alegre? O Bruno estava falando do perdão, então eu vou tentar de uma forma talvez menos difícil, Bruno. Abrir mão de ter feito algo diferente, encontrar o perdão é que em algum momento da tua vida é preciso que tu compreenda, para encontrar esse perdão, que tu não poderia, exemplo, se tu era uma criança nutrida, uma criança que era amparada pelos pais em tenra idade e sofreu algum tipo de choque emocional em função da criação destes pais, dificilmente tu não conseguiria fazer algo diferente, Bruno.
né? Então, tu não teria forças para isso, porque tu era criança, porque tu era um bebê, ou porque tu era um adolescente, tu não tinha forças para mudar aquilo. E muitas vezes a gente assume essa mudança como possível. Não, eu sou culpado, meu pai não me ama, meu pai não me quer, meu pai me acha feio, meu pai me acha gordo, meu pai me acha magro, meu pai me acha... Enfim, outros tantos adjetivos que um pai e uma mãe, infelizmente, colocam nas crianças, pejorativos ou não, que fazem com que essa criança compre esse sintoma, compre essa patologia, é quase patológico isso, e viva com isso para o resto da vida, né? Então, o que acontece no perdão? A gente abre mão de ter feito algo diferente por pura impossibilidade, ou por impossibilidade física, porque uma criança não tem como dizer para um adulto, olha, não faz isso, até tem, mas dificilmente ele vai encontrar amparo. E se tu fizer isso, ou em outro momento, vai acontecer tal coisa. E não tem como uma criança mudar isso. Então, ele aceita aquilo como verdade e não é. Então, depois de adulto, é preciso resgatar essa criança justamente para isso, para fazer com que a fase adulta dele seja um pouco mais saudável. Então, para a gente encerrar aqui, rapidinho, existe dor fantasma? O que fazer para tratar? Sérgio de Porto Alegre, o que é a dor fantasma? Existe mesmo? Existe dor psíquica, né? Eu conheço dois conceitos para dor fantasma. A dor fantasma, né, que quando uma pessoa perde um membro e então ela neurologicamente sente como se aquele membro estivesse lá e ela sente aquela dor, não é? E às vezes os familiares, os amigos dizem assim, para, que inventa isso aí que está doendo no teu pé, tu nem mais tem perna. Mas acontece que lá no cérebro ainda existem os estímulos. E existe uma outra expressão, que eu não sei se é isso que o nosso ouvinte está se referindo, que é a dor fantasma, que é a dor do imaginário, não é? Então, por exemplo, as pessoas que têm ansiedade, elas sentem uma dor que elas poderão vir sentir no futuro, que na verdade essa dor não existe, não é? Então, eu não sei se é desse caso que o nosso ouvinte está se referindo. Uma psicossomatose também, uma psicossomática, ou seja, quando um estímulo vindo do cérebro de maneira errada, de maneira incontroversa, acaba tendo uma descarga do sistema nervoso e essa descarga vai para o ponto mais vulnerável que a pessoa está. Por exemplo, dor nas costas, fibromialgia também é algo que é uma dor psíquica. Por quê? Porque faz todos os exames neurobiológicos, tem toda a nosografia e a pessoa não tem nenhuma dor muscular, por exemplo, e ela sente dor. E a dor é fortíssima, né? Então, é uma dor vinda de um impulso cerebral errôneo, ou fraco ou não verídico, vamos dizer assim. E aí se cria dor psíquica. Muito bem, 2h36, assim a gente encerra a nossa conversa hoje sobre autoestima. Espero que os ouvintes tenham gostado e tenhamos ajudado você a superar algum problema aí. Kleber Martins, psicanalista, membro da Associação Brasileira de Filosofia e Psicanálise e membro da Associação Brasileira de Recursos Humanos, a ABRH. Muito obrigado pela participação e boa madrugada. Obrigado, Fernando. Obrigado, Elizabeth. Obrigado aos ouvintes pela participação e uma ótima madrugada a todos. Doutora Elizabeth Meyer, doutora em psiquiatria, muito obrigado pela participação e espero que tenha gostado. Eu gostei demais, né? Assim, os ouvintes não podem saber como nós estávamos animados aqui conversando, não é? Assim, para nós foi um tema bem interessante. Eu espero que eles tenham gostado tanto quanto nós três. Muito bem, queria agradecer aos dois novamente. Você segue mandando mensagem para a gente, 99719262. Está chovendo na sua região, teve algum acidente, algum problema de trânsito? Então você manda uma mensagem para a gente aqui.